Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Oliveira, eu sou psicóloga e esse é o quarto vídeo que nós estamos fazendo da série sobre TCAP, Transtorno de Compulsão Alimentar. Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre os tratamentos que nós temos para esse transtorno. E o tratamento, gente, ele é multidisciplinar, tá? Precisa ser multidisciplinar, senão ele não surte o efeito esperado. Para começar, eu acho que a pessoa que sofre com esse transtorno, ela precisa procurar ajuda médica. No caso aí, um endocrinologista, para que avalie sua saúde, verificar se a pessoa não está com diabetes, com problema na tireoide, porque tem alguns problemas físicos, né, que eles causam essa desregulação, né, na fonte do apetite, no controle da saciedade. Então precisa verificar antes, fazer todos os exames, ver se não está com diabetes, por exemplo, porque a diabetes ela aumenta muito a fome da pessoa, né? E aumenta muito o desejo por carboidrato. Então, antes de tudo, acho que procurar um endocrinologista, ver se está tudo bem com os hormônios, com a saúde, fazer um check-up geral. E aí sim, aí a gente vai procurar um psicólogo para fazer o tratamento da parte comportamental, que seria tratar os traumas que a pessoa viveu, as experiências que ela teve ao longo da vida e como ela se relaciona com a comida, né? Se a comida virou fonte de conforto, se a comida é a melhor companheira que ela tem, qual os traumas que ela viveu na vida dela, se ela sofreu abuso sexual na infância, se ela teve uma infância muito difícil, com muitas privações alimentares, uma infância onde as dores não foram acolhidas, onde não teve um cuidado por parte dos responsáveis, né, que era para ter tido. Então, tudo isso nós avaliamos na parte da questão psicológica. Em terapia, nós trabalhamos também a organização do paciente, né, com as suas metas, com os horários, com alimentação, no sentido não do cardápio alimentar, no sentido de organizar, né, o preparo das suas refeições, organizar seu tempo, sua rotina, para que possa conseguir mudar a sua alimentação. Por que eu sempre falo que dietas muito restritivas, elas não funcionam a longo prazo no tratamento da compulsão? Porque tudo que é muito restritivo, ela funciona no primeiro momento, faz a pessoa conseguir chegar na meta, perder o peso e achar que está equilibrada a compulsão. O que acontece é que depois que a pessoa para essa dieta, porque ninguém vai viver de uma dieta restritiva por um longo período, a pessoa volta a apresentar os sintomas da compulsão alimentar, às vezes ainda mais intensos. Então, nós pensamos na fonte de uma mudança alimentar e não de uma restrição alimentar a longo prazo, ok? E outra coisa que eu sempre indico para os meus pacientes é assim, fazer exercício físico. O exercício físico, ele muda toda a parte biológica da pessoa, ele tem um descarrego muito grande de hormônios do estresse, como o cortisol. Ele é necessário para a melhora do sono, para descarregar o estresse, para que a pessoa libere hormônios, né, que são liberados na felicidade, hormônios que são liberados pelo nosso organismo, como endorfina, serotonina, ocitocina, que são hormônios que ajudam a pessoa a se sentir melhor, mais disposta, né, e dormir melhor, né, conseguir ter uma rotina mais animada e também buscar o equilíbrio. Então, o exercício físico ele é essencial, tá? Outra coisa que a gente faz bastante em terapia é sugerir para o paciente que ele anote tudo que ele come. É uma coisa meio chata de fazer, você tem que anotar tudo que você come, mas é uma forma bem prática de você conseguir, né, olhar, né, depois de pronto, depois que você faz isso durante, por exemplo, uma semana, e observar em quais momentos que você tem tido mais os episódios compulsivos
e com quais alimentos. Começar a dar uma atenção mais específica para isso, para tentar fazer uma mudança comportamental aí e olhar muito, gente, como você estava se sentindo no momento em que você teve um episódio compulsivo, né? Se você estava angustiado, ansioso, triste, estressado, irritado, né? Todas essas avaliações de você conseguir perceber o seu sentimento e entender o que te leva, né, a ter o episódio da compulsão também ajuda muito. Né? Que a gente começa a tentar trabalhar a parte da inteligência emocional, desenvolver um pouco mais da inteligência emocional do paciente e mostrando para ele quais são as emoções que ele não consegue lidar e que ele acaba descarregando isso na forma de se alimentar. Como uma fonte de alívio mesmo, como uma fonte de alívio de um dia ruim, de um estresse, de uma pressão que ele está sofrendo naquele momento de vida, seja na vida profissional, na vida afetiva, né? E nós vamos trabalhando na terapia todas essas questões. Outra coisa que eu acho bem importante é a pessoa cuidar do sono. Quando a gente dorme mal, o nosso corpo ele acaba pedindo mais alimento porque assim falta energia. O nosso cérebro não se recompôs e falta energia no corpo para que ele consiga fazer as coisas do dia a dia. O grau de ansiedade com um sono ruim ele aumenta muito e o cansaço, a irritabilidade também. Então é extremamente importante que você tenha um sono reparador. Se você dorme mal e tem episódios de compulsão alimentar, precisa observar isso, precisa trabalhar essa questão. E aí é onde é que eu indico um médico psiquiatra. Porque o psiquiatra, gente, ele vai tratar algumas doenças, alguns transtornos que impactam muito no transtorno alimentar. Como, por exemplo, depressão, ansiedade, né? Se está num grau muito alto, se já vem há algum tempo, talvez precise de ajuda medicamentosa para que consiga equilibrar esse momento depressivo que a pessoa está, de quadro depressivo ou ansioso, para conseguir tentar controlar a compulsão alimentar. Então, são uma série de tratamentos que nós usamos junto, né, multidisciplinar, com vários profissionais, para conseguir encontrar o equilíbrio, encontrar onde é que está a questão que starta, né, que faz com que os episódios compulsivos comecem a aumentar e a pessoa perca o equilíbrio em relação a isso. As pessoas que têm esse problema de compulsão alimentar, elas acabam tendo, às vezes, uma personalidade um pouco impulsiva. E o comportamento impulsivo faz com que a pessoa tenha esse ato de comer sem conseguir refletir muito sobre isso. Então, para os meus pacientes, eu geralmente costumo aplicar um teste de impulsividade e avalio qual o tipo de impulsividade, porque nós temos várias, nós temos impulsividade motora, nós temos impulsividade na ação, né, na cognição, e aí eu avalio qual o tipo de impulsividade da pessoa é mais alto para a gente colocar como foco para trabalhar na terapia. E outra coisa que eu sugiro muito para os pacientes é cuidar do intestino. Gente, o funcionamento do intestino ele é extremamente importante para que você consiga sentir saciedade na liberação dos hormônios também, porque eu não sei se vocês sabem, mas o nosso intestino ele tem a capacidade de produção hormonal dele, né, ligada com a nossa parte neurológica, com o nosso sistema de produção de hormônios. Então, o intestino tem que estar funcionando bem. Tá? Se a pessoa tem um intestino que não funciona bem, ou porque vai de menos ao banheiro, ou porque vai muito, precisa também tratar isso daí, porque o intestino é primordial para a saúde física e emocional dos pacientes, ok? Então, acho que por hoje as minhas dicas são essas, sobre os tipos de tratamento. Existem medicamentos que endocrinologistas passam que agem no centro da saciedade do cérebro, porque alguns pacientes
muitas vezes o cérebro, quando a pessoa começa a se alimentar, o cérebro não consegue avisar, vamos dizer, para o estômago que ok, né, está saciado. E aí o que acontece é que a pessoa come, 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 passa do limite porque ela não tem essa mensagem enviada. Já existem medicamentos que agem nesse centro de saciedade cerebral e um médico endocrinologista pode orientar melhor vocês nessa questão. Então eu espero que eu tenha, né, elucidado bem os tipos de tratamentos que tem para o transtorno da compulsão alimentar e é isso. Uma boa semana a todos vocês.